Estão tentando te enganar de forma sistemática sobre o que realmente está acontecendo agora, neste exato momento, no Estreito de Hormuz. Enquanto seus olhos e os olhos do mundo inteiro permanecem hipnotizados pelas imagens de satélite e pelos clarões das explosões na guerra que consome o Oriente Médio, uma manobra silenciosa, fria e calculada nos corredores do Conselho de Segurança da ONU está prestes a mudar o jogo global de uma maneira que você ainda não consegue imaginar. Mas o que eles, as grandes potências, os conglomerados de energia e a diplomacia de fachada, não querem que você saiba é que os bastidores dessa votação crucial revelam um conflito muito maior. Estamos falando de algo capaz de redefinir o futuro energético, financeiro e geopolítico de todo o planeta por décadas. Prepare-se, abra bem os olhos e limpe a mente, porque a verdade sobre o uso de força em Hormuz é infinitamente mais complexa, mais profunda e muito mais perigosa do que qualquer veículo da mídia oficial ou porta-voz governamental ousaria revelar a você em um telejornal de horário nobre. A primeira peça fundamental desse quebra-cabeça geopolítico surge com uma proposta que, à primeira vista, parece um esforço de paz, vinda do Bahrein diretamente para a mesa do Conselho de Segurança da ONU. Trata-se de uma resolução que autorizaria, em termos técnicos e deliberadamente vagos, o uso de todos os meios defensivos necessários para garantir a passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz por um período inicial de no mínimo 6 meses. Pense bem sobre essa construção de frase. Todos os meios defensivos necessários. É o código diplomático para a intervenção militar armada, para o uso de fragatas, destroyers e ataques preventivos. Isso por si só já deveria disparar todos os seus alertas internos. Por que existe a necessidade de uma medida tão extrema, tão bélica e tão urgente exatamente agora? Se o objetivo fosse apenas a navegação comercial, não haveria outros caminhos diplomáticos? A urgência do Bahrein esconde algo muito mais profundo em jogo. Ela sinaliza que a artéria carótida da economia mundial está prestes a ser cortada, e o que eles chamam de defesa pode ser, na verdade, o primeiro passo de uma ofensiva que não terá volta. A trama se adensa e o clima de tensão se torna quase insuportável quando descobrimos que China, Rússia e França, 3 das maiores potências mundiais com poder de veto permanente no Conselho, levantaram-se em uma oposição veemente, quase desesperada, contra qualquer autorização que envolva o uso de força na região. Isso está longe de ser apenas uma divergência protocolar ou um debate sobre parágrafos e vírgulas. É um bloqueio estratégico maciço que revela as verdadeiras e sombrias intenções que operam por trás dos panos. O que essas nações sabem que o resto do mundo ignora? O que leva a França, um pilar da OTAN, a se unir à China e à Rússia para barrar uma ação que, superficialmente, pareceria buscar apenas a estabilidade e o fluxo do petróleo. Eles sabem que a estabilidade é o argumento de venda, mas o produto real é a escalada. Eles sabem que dar o cheque em branco da ONU para o uso da força em Hormuz é como acender um fósforo dentro de um depósito de pólvora, no meio de um vendaval. Aqui está o padrão emergente que você precisa enxergar antes de todo mundo. O Estreito de Hormuz não é apenas um canal geográfico, ele é o epicentro absoluto de uma guerra velada que já começou. Por esse braço de mar estreito, passam cerca de 20% de todo o petróleo e gás consumidos no mundo. É o sangue que corre nas veias da indústria global. O Irã, que controla a maior parte do canal e conhece cada centímetro dessas águas, tem jogado suas cartas com uma precisão cirúrgica. Ataques a navios e a implantação de minas navais invisíveis que transformam o estreito em um campo minado letal. A crise já elevou os preços do petróleo a níveis históricos, sufocando economias e gerando inflação em todos os continentes. A oposição dessas potências ao uso da força nos leva a uma pergunta inevitável e perturbadora. Estariam eles cientes de que essa suposta solução militar poderia, na verdade, ser a armadilha perfeita? Será que eles perceberam que uma intervenção armada agora não iria reabrir o estreito, mas sim desencadear um cenário de destruição mútua que eles próprios não desejam? Ou pior, um cenário que já está sendo secretamente orquestrado para derrubar o atual sistema de poder? A verdade censurada, aquela que fica retida nos filtros da diplomacia e que nunca chega ao seu conhecimento, é que a aparente tentativa de proteger o Estreito de Hormuz não passa de uma gigantesca cortina de fumaça.
A recusa obstinada de China, Rússia e França em permitir o uso da força não é um gesto de pacifismo ingênuo, é a revelação de que as grandes potências estão perfeitamente cientes de um plano muito maior e muito mais sinistro. Eles entendem que uma intervenção militar aberta em Hormuz, sob a bandeira da ONU ou de qualquer coalizão, seria a ignição definitiva para um conflito global de proporções catastróficas. Isso não envolveria apenas as fronteiras do Oriente Médio, seria o estopim para redefinir todo o tabuleiro geopolítico mundial, forçando alinhamentos que o mundo não via desde a Segunda Guerra Mundial. O que está em jogo nessas reuniões a portas fechadas, que foram adiadas estrategicamente para um sábado de manhã, não é apenas a passagem de navios cargueiros ou o preço do barril nas bolsas de valores. O que está em jogo é o controle absoluto da narrativa e, em última instância, o controle da energia e do poder bruto em nosso planeta. Eles não contam que essa suposta solução apresentada pelo Bahrein pode ser o início planejado de um caos ainda maior, um caos que já está sendo manipulado nos bastidores por aqueles que lucram com a destruição e com a reconstrução de novas ordens mundiais. O Estreito de Hormuz é o ponto de ruptura, e a votação que você está acompanhando é apenas o movimento das peças antes do checkmate. Eles querem que você acredite na paz, enquanto preparam o terreno para uma guerra que ninguém poderá vencer, mas que muitos esperam controlar. Você acredita que a oposição sistemática de potências como China, Rússia e França é apenas um sinal de cautela diplomática? Ou você já consegue enxergar que isso é parte de uma estratégia ainda mais complexa e perigosa? O que acontece quando o uso de todos os meios necessários falha, e o que sobra é apenas o confronto direto entre as maiores máquinas de guerra da história? Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários. Vamos debater o que o silêncio da ONU realmente significa para o seu bolso e para a segurança do mundo nos próximos meses. Junte-se a nós nesta busca constante para desvendar as verdades que eles tentam esconder a todo custo atrás de resoluções e discursos bonitos. A história está sendo escrita agora, em águas profundas e perigosas, e você precisa estar atento a cada movimento desse tabuleiro global. Você gostaria que eu explorasse as conexões secretas entre os ataques às infraestruturas civis citados pelo Bahrein e as novas tecnologias de drones submarinos que o Irã está testando em Hormuz? Ou prefere que eu analise como essa crise pode ser o pretexto final para a implementação de um novo sistema de moeda digital global baseado em recursos energéticos?